Amém? E hoje nós queremos falar sobre esse homem, Nicodemos. Vamos ler? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: eu te digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito isso. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Paramos aqui um minuto, feche seus olhos. Meu Deus amado e querido, nós já estamos neste lugar sendo tocados pela tua boa mão, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Mas agora nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Fala, Senhor, com cada um de forma especial. Usa, Senhor, a minha vida, Pai. Apesar das minhas fraquezas, apesar de mim, Senhor. Fala com teus filhos, Senhor. Fala com cada um de nós. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que a tua presença apareça, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Esse texto, na verdade, é um texto que é uma conversa que eu não gostaria de estar lá. Porque é uma conversa de dois mestres poderosíssimos. Dois homens inteligentíssimos, falando de coisas que nós não conseguimos entender. Está um mestre da lei ali, chamado Nicodemos, uma autoridade, a Bíblia diz, entre os judeus. Um conhecedor da lei. Tão conhecedor e tão importante que era, que a Bíblia diz que ele foi procurar o Senhor Jesus à noite. Porque ele não queria ser visto pelos seus pais falando com o mestre. Falando com o Senhor Jesus. É tão grande a importância dele no meio da religião, que ele não quis que as pessoas o vissem procurando o Senhor Jesus. O assunto que eles estão tratando aqui é algo poderoso. Estão falando de salvação. Estão falando de vida eterna. Estão falando de como tudo isso acontece. E eu não tenho cacife para participar dessa conversa. É grandioso demais o assunto. Tão grandioso que esse grande mestre se sente confuso diante da sabedoria e das palavras do Senhor Jesus. Então eu e você precisamos entrar nesse texto com muita humildade e entender aquilo que o Espírito Santo estava falando ao coração daquele mestre. E não sermos não repreendidos por Jesus, porque Jesus não repreendeu, mas Jesus comentou: eu estou falando de coisas terrenas e você não está entendendo, Nicodemos. Se eu começar a falar das coisas do céu, como é que vai ser a nossa conversa? Como será a nossa conversa? Nicodemos estava tentando entender como é que é esse negócio de nascer de novo. A Bíblia diz para mim e para você que é necessário que eu e você nasçamos de novo. E nós não podemos entrar na mesma dúvida de Nicodemos. Como é que pode eu, com essa idade agora, com essa barba branca, entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Nicodemos não entendeu nada do que o Senhor estava falando. E Jesus precisou o quê? Precisou diluir um pouco o assunto, para que ele pudesse ter entendimento daquilo que Deus
estava comunicando ao seu coração. Que hoje, nessa manhã, eu e você possamos, de coração aberto, não como quem busca a Deus à noite, mas como quem busca a Deus na claridade do dia, porque quer ter conhecimento e sabedoria. Não como quem busca sorrateiramente, porque não quer que as pessoas percebam que ele está interessado no amor e na graça do Senhor. Que nós possamos fazer isso como quem busca de dia, abertamente, de coração aberto, de mente aberta, de espírito aberto, para ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para comunicar ao meu e ao seu coração nessa manhã. Que nós possamos ter essa humildade que teve esse homem, muito importante, uma autoridade, mas que vendo que havia algo diferente em Jesus, ele viu, ele disse: Senhor, mestre, a gente vê que o Senhor é um enviado de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo, se não for enviado de Deus. Ele vê a importância do mestre, mas com medo de perder a sua importância, ele procura no meio da noite. Jesus estava passeando por aquela região. Jesus estava pregando todos os dias. Multidões o estavam acompanhando. Mas esse homem estava com medo do que as pessoas iam pensar dele se ele falasse com Jesus. Quem de nós aqui já não pensou assim? Eu confesso que eu já. Havia, antes da minha conversão, um amigo que, graças a Deus, me ganhou para o Senhor Jesus. Esse amigo foi na minha casa muitas e muitas vezes. A gente era amigo de baladas e muitas coisas erradas. E ele se converteu primeiro. E, no meu ponto de vista, assim, ele era, acho que até mais bagunceiro do que eu. E ele se converteu e chamou minha atenção. Mas eu me afastei dele porque aquele caminho que ele andava não me agradava mais. Nunca me agradou. Não é? Mas ele insistiu. E graças a Deus por isso. Glória a Deus eu dou hoje. Muitos e muitos dias ele bateu na minha porta e disse: Marquinhos, você precisa conhecer o que eu conheci. Você precisa estar aonde eu estou. Eu digo: irmão, lá tem isso? Não. Lá tem um? Não tem. Lá, não, então não vou lá, irmão. Não é minha vibe. Não é? Eu gosto da fumaça. Não é? Eu não sabia que havia uma fumaça de glória, onde eu podia entrar e receber uma alegria muito maior do que aquela que a droga me punha. Mas esse amigo insistiu. E um dia, depois de muita insistência dele, eu disse: tá bem, querido. Você é meu amigo, eu gosto de você. Gosto demais de você. E eu estou começando a não gostar de você, de tanto que você insiste para ir nessa igreja. Então, para a gente não perder a amizade, eu vou. Mas eu vou uma vez só, eu falei para ele. Uma vez só. E não vou mais. Que hora que começa e que hora que acaba? Ele disse: começa às 7, termina às 9, culto de jovens, sabadão. Coisa linda. Eu falei: 9 horas termina? 9 horas termina. Eu falei: benção. Benção não, porque eu não falava benção. Eu falei: tá ótimo. Porque 10 horas eu estou na balada. Nós estamos lá para o esquenta. E assim foi. No porta-mala do meu carro já estavam as bebidas. 1 litro de vodka, 1 litro de uísque e mais algumas coisas. No porta-luva do meu carro, uma boa porção daquela erva daninha que essa turma consome. Tudo pronto e preparado. A festa ia rolar. Não é? Escondidamente eu fui, como Nicodemos, ver quem era esse homem que estava mexendo com a cabeça do meu amigo. Ele não podia fazer isso com o meu amigo. E eu fui. Entrei numa igreja. Um culto de jovens. Ali, sentei. Uma igreja grande, uma multidão. Aqueles jovens rindo, cantando, se abraçando, celebrando. Aquilo era diferente para mim. Muito estranho.
Sabe? Olhei e falei, festa estranha, com gente esquisita. Pensei. Mas fiquei. Fui ficando. Não me lembro o que pregaram. Não me lembro das músicas que cantaram. Mas me lembro que no meio daquele culto, alguma coisa mudou no meu coração. Eu comecei a chorar. Eu terminei o culto chorando. Eu entrei no meu carro chorando. Aquelas bebidas que estavam no porta-mala, eu quebrei na primeira esquina que eu encontrei. Aquela porção do capeta que estava no porta-luva, eu joguei no meio do mato. Fui para minha casa. Chorei uma noite inteira, como nunca havia chorado na minha vida. E não saí mais da igreja. E nunca mais saí da igreja. Ali eu conheci minha esposa, ali eu tive meu casamento, ali eu fiz meu seminário, ali eu recebi do Senhor esses filhos maravilhosos. E desde então, quase 30 anos se passaram. Por um dia como Nicodemos, eu fui à noitezinha entender quem era esse tal de Jesus. E entendi que eu precisava nascer de novo. Que eu precisava nascer de novo. E hoje, não é diferente para cada um de nós. O Senhor Jesus ainda está chamando cada um de nós para termos uma nova vida. Para começarmos uma nova história. E ele entra na vida desse Nicodemos, ele permite que Nicodemos venha até ele, porque ele quer transformar o pensamento daquele homem que cria, achava que tudo que ele estava fazendo estava conduzindo ele a Deus. Mas ele não sabia que ele estava no caminho errado. Ele era um mestre da lei, era um conhecedor das Escrituras, mas nas Escrituras ele não conseguia encontrar a salvação. Às vezes nós lemos a palavra e não entendemos nada. Não é verdade? Antes de me converter, eu tentei ler a Bíblia. Aconteceu uma guerra, eu não lembro, a Guerra do Golfo. Muito tempo atrás, né? Bastante tempo atrás. E aí aquilo me assustou. Eu falei, deixa eu ler a Bíblia. Porque diziam que estava tendo Apocalipse. Eu falei, Jesus, será que é esse negócio de Apocalipse mesmo? Mas eu não entendia nada. Nada. E eu li aquele livro de Apocalipse umas 3 vezes. E eu falei, meu Deus, eu estou ficando mais besta do que esse livro, porque é besta para cá, é não sei quem para lá, e eu não estou entendendo nada, que bagunça é essa? E disse, não vou mais ler isso. Mas depois que eu conheci o Senhor, que eu comecei a ler as Escrituras, elas se abriram. As palavras se revelaram. Aquilo que eu li e não entendi se tornou claro. E eu entendo então por que Nicodemos estava buscando ter um encontro com o Senhor. Porque aquilo que ele lia, aquilo que ele praticava, aquilo que ele entendia, não dava a ele a segurança de que ele estava indo para o lugar correto. Ele precisava ter um encontro com o Mestre. Ainda que de noite, ainda que sorrateiramente, ainda sem que ninguém percebesse ou notasse, ele entendeu que era necessário para ele ter um encontro com o Senhor Jesus. E ele vai atrás desse encontro. Ele não manda WhatsApp, ele não manda text message, ele não manda um direct no Instagram do Senhor Jesus. Mas ele aparece de noite, sem que ninguém veja. Ele chega e diz: Senhor, eu sei que o Senhor é mestre. Eu sei que o Senhor é mestre em Israel. Porque ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo. E Jesus diz para ele: é verdade, eu sou o mestre, vem cá que eu vou te ensinar. Não. A resposta de Jesus para ele é totalmente fora do contexto. Quando nós lemos o texto, você vai ver dizendo o seguinte, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Por que Jesus responde com essa palavra para esse homem? Ele não perguntou nada de reino de Deus. Ele só disse: Senhor, tu é mestre. Eu estou vendo. Estou ouvindo falar dos seus milagres. Eu estou ouvindo falar da sua obra. Eu estou ouvindo falar do que o Senhor está fazendo. O Senhor é mestre. E Jesus disse: olha, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Ele não perguntou nada de reino de Deus. Por que Jesus respondeu assim? Porque Jesus sabia que no fundo, o desejo do coração, a busca do coração daquele homem, era ter um encontro real e verdadeiro com o Deus da terra, com o Deus de Israel. Jesus entendia o que ia no coração dele. Porque muitas vezes, gente, como Nicodemos, eu e você, nós chegamos diante de Deus e falamos aquilo que pensamos, mas não perguntamos aquilo que precisamos. Senhor, eu vejo que o Senhor é mestre em Israel. E Jesus disse para ele assim: meu filho, você está querendo entrar no reino de Deus? Você precisa nascer de novo. Porque Deus conhecia, o Senhor Jesus conhecia a intenção, a necessidade, o vazio que estava no coração daquele homem. Deus conhece o vazio que vai no nosso coração. Deus conhece as verdadeiras angústias, as verdadeiras perguntas, as verdadeiras dúvidas que pairam dentro da minha e da sua alma. Não adianta a gente vir com orações bonitas e polidas: ó Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, quando na verdade por dentro você está dizendo: meu Deus, me socorre. Quando na verdade por dentro nosso espírito está clamando e dizendo: Senhor, tem um vazio aqui no meu coração e eu não estou conseguindo preenchê-lo. Nós gostamos de racionalizar as coisas. Nosso cérebro, ele trabalha para explicar para mim aquilo que eu não entendo. E aí eu não estou bem, não estou legal. E meu cérebro fica assim: não, mas você não está legal porque ontem você comeu alguma coisa. Ó, você não está legal porque aconteceu aquilo. Ó, você não está legal. E ele fica racionalizando e buscando uma alternativa viável. Quando na verdade, o que me falta, o que nos falta, é ter um encontro com o Senhor Jesus. É ter um encontro com a verdade. É ter um encontro com aquele que pode fazer nascer de novo o nosso espírito. É estar na presença daquele que não importa como você vai falar com ele. Senhor, eu vejo que és mestre em Israel. Sabe, o homem Nicodemos era um homem polido, um homem educado, um homem chique. Sabe, ele veio rasgar seda para Jesus. Senhor, uau, vejo que és mestre em Israel. Vejo que és um... Ô amigo, vai te converter, você precisa nascer de novo. Essa foi a resposta de Jesus para ele. Essa foi a resposta de Jesus para ele. Nicodemos, você precisa entender uma coisa: você não vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco hoje? Pastor, eu até já sou crente, eu já nasci de novo. Sim, é verdade, glória a Deus por isso. Muitos de nós já passamos por isso. Eu acabei de contar a minha experiência para vocês. Eu também passei por essa experiência. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas aqui havia um homem cheio de dúvidas no seu coração. E muitos de nós ainda carregamos dúvidas. Carregamos incertezas. Carregamos situações que pesam no nosso coração. E às vezes nós acordamos no meio da noite e pensamos assim: será que eu estou indo na direção certa? Será que eu estou caminhando para o lugar certo? Será que eu tenho entendimento daquilo que eu estou vivendo e fazendo? Será que de domingo na igreja é tudo que eu preciso? Ou está faltando alguma coisa? Às vezes, nós precisamos ter um encontro sincero com o Senhor Jesus. Para alguns de nós não é um encontro de salvação, nós já estamos salvos. Para outros talvez seja necessário. Mas às vezes é necessário ter um encontro, não para discutir conhecimento. Porque aquele homem, como autoridade, ele veio declarar:
Olha, Jesus, pelo que o Senhor faz, na autoridade que eu tenho, eu posso dizer que o Senhor é mestre. Não é pelo que eu digo, mas é por aquilo que eu realmente preciso e estou buscando. Quais são as dúvidas que estão no seu coração nessa manhã? Quais são as incertezas que permeiam a sua alma? Quais são as incertezas que às vezes tiram o seu sono? Nós realmente temos certeza daquilo que estamos vivendo? Da fé que professamos? Daquilo que colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus e temos certeza de que a nossa vida, a nossa alma está totalmente protegida e guardada por um Deus fiel e verdadeiro? Eu faço um convite para você nessa manhã. Pensar como Nicodemos, conversar como Nicodemos e entender como Nicodemos que muitas coisas são necessárias para que nós entramos no reino dos céus. Muitas coisas são necessárias. E uma delas é ter o seu espírito renovado. É ter o seu espírito renascido. É ter o seu espírito regenerado. Para que nós possamos andar no mesmo espírito que o Senhor Deus nos chama para andar. Nós temos que ter em nosso coração, em nossa alma, a mesma sede que havia nesse homem Nicodemos, que apesar de ser um conhecedor da lei, porque eu sei que muitos de nós aqui vai dizer assim, pastor, eu já sou crente há tanto tempo, o senhor está me falando disso aí. Eu sou igual ao senhor, sou crente velho já. Ninguém gosta de assumir isso, né? Eu não tenho como negar. Vocês olham para mim e vêem essa barba branca, já entende qual que é a minha idade. Não é? Já entende. Eu pensei em pintar e dar uma disfarçada. Não é? Mas não vai caber bem, não vai ficar bem, não vai ficar legal. Então é necessário, gente, de vez em quando, abrir nosso coração e perguntar como Nicodemos, Senhor, olha, sou mestre, conheço, já estudei bastante a Bíblia. Estou na igreja faz tempo, caminhando bastante tempo, mas não estou entendendo o que o Senhor está falando. Não estou entendendo o que o Senhor está querendo, não estou entendendo o que o Senhor está buscando. E Deus vai explicar para cada um de nós aquilo que é necessário que nós façamos. Necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Isso implica numa nova vida. Isso implica num novo jeito de ser. Isso implica numa nova forma de agir. Isso implica numa nova direção a caminhar. Jesus estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, pega a faculdade, pega o doutorado, pega o PhD que você fez em lei judaica. Guarda tudo dentro da tua bolsa. E nasce de novo. Comece outra vez. Comece outra vez. Porque tudo isso não é o suficiente para te levar para os céus. Não é a minha justiça, não é a minha sabedoria. Não é o meu entendimento. Não é o meu conhecimento. É graça. É graça. Este dia é o encontro da lei e da graça. Foi marcado o encontro entre a lei e a graça. Um homem, Nicodemos, cheio de leis, cheio de sabedoria, cheio de si mesmo. Eu cumpro a lei, eu obedeço os mandamentos, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu vou ao templo, eu vou ao culto, eu faço aqui, eu faço ali, eu faço, eu, e cadê Deus? Nós precisamos lembrar das palavras do Senhor Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. É necessário, irmão, haver mudança nas nossas vidas. É necessário mudar nosso entendimento. É necessário mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Pastor, mas eu
já estou com 20, 30, 50 anos, agora o senhor quer que eu mude? Eu não quero que você muda nada. Eu não quero que você muda nada. Eu quero que você deixe Deus operar na sua vida. E Ele vai mudar aquilo que é necessário. Não é aquilo que eu acho ou que você acha, é aquilo que Ele diz. Porque entre o que você acha e o que eu acho, a única certeza que a gente tem é daquilo que está escrito. Não sou o que eu penso, nem o que você acha, nem o que você pensa. Não é a forma que eu acho, que eu faço. É a forma como Ele quer que você seja. Ele diz para Nicodemos, Nicodemos, olha, tudo isso aí, é muito bom esse conhecimento seu. Muito bacana. Muito bom. Muito bom. Mas se você não nascer de novo, não vai adiantar nada. Porque aquilo que eu faço, irmão, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, a minha capacidade, a minha inteligência, tudo isso fala da minha carne, do meu eu, do meu ego. E sabe o que Jesus falou para Nicodemos? O sangue e a carne não herdam o reino de Deus. O reino de Deus é espírito. E só entra lá quem tem um espírito novo. Só entra lá quem está preparado com o seu espírito renovado, com o seu novo ser, com o seu novo eu. E aí, Nicodemos já está assim, pensando, nossa, não devia ter vindo aqui falar com esse homem. Você também está aí pensando, nossa, não devia ter vindo no culto hoje. Agora você já está, querido. Agora você já chegou. Agora você aguenta. Nicodemos estava pensando assim, rapaz, eu vim aqui, acho que eu não devia ter vindo. Estou apanhando desse homem. Está falando de coisas que eu não entendo. Está falando de assuntos que não entram no meu coração. A minha sabedoria é tão grande, eu não entendo. A ponto de Jesus pegar e dizer para ele, aquele que é o versículo que você mais conhece na Bíblia. Nicodemos, deixa eu te explicar uma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo não foi dado para os discípulos. Esse versículo não foi dado para as multidões que acompanhavam Jesus. Esse versículo foi falado especificamente para um homem. Uma pessoa. Para você ver como você é importante. Deus é capaz de pegar um tesouro e depositar em um só coração. Pela importância e pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que me enviou aqui para que todo aquele que creia em mim não pereça, mas tenha vida eterna. É importante a gente lembrar disso. É importante nós colocarmos em nosso coração essa mensagem outra vez. De lembrarmos que temos um Deus que nos amou. Desde o começo, desde o princípio. Antes que tudo acontecesse, você, cada um de nós, fomos alvos do amor e da graça do Senhor Jesus. Você está de pé porque Ele está contigo. Você está aqui porque Ele está contigo. Ah, pastor, mas eu cheguei hoje. Porque Ele está contigo. Porque Ele está contigo. E se nós crermos, nós não seremos condenados. A gente fica tão preocupado. Pastor, será que eu vou para o céu? Pastor, às vezes eu fico pensando, eu não sou bom assim, acho que eu vou. Meu Deus, será que Deus vai lembrar de mim? Eu amo o versículo 16. Mas eu sou apaixonado pelo 17. E a gente pouco fala dele. Pouco fala dele. Se você pode abrir a sua Bíblia, se você está com ela aberta. Ele vai dizer o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado.
O julgamento de Deus, a gente fica, nossa, Deus, lá um dia vai ter o grande julgamento, como que vai ser? Vai ter uma televisão, vai passar tudo que eu fiz lá, meu Deus, que vergonha, como é que vai ser isso? O julgamento já está feito, querido, já está feito. A absolvição e a condenação já está decretada. Quem crê em mim não será condenado. Quem não crê, já está. É possível reverter essa condenação através da fé. Quem crê em mim não será condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida está na nossa fé. A fé é o meio que Deus me deu para ser salvo deste mundo. Eu sou salvo pela fé, não por obras, como disse o apóstolo Paulo. Mas a fé tem que estar colocada no lugar certo. Não podemos, como Nicodemos, achar que porque não matamos, não roubamos, não traímos, já estamos prontos. Olha, Nicodemos, todas essas leis, e eram muitas, irmãos. Nós falamos muito dos 10 mandamentos, mas o judeu tinha mais. Muitos e muitos outros mandamentos para observar. 600 e tantos. 600 e tantos mandamentos, 600 e tantos ordenanças que ele tinha que observar. E Nicodemos está dizendo, observo todas elas. Pensa num homem bom. Pensa num homem bom. Mas Jesus disse para ele, tudo isso é muito bom, Nicodemos, mas é necessário nascer de novo. É necessário mudar o seu espírito. É necessário mudar o seu pensamento. É necessário mudar a forma de você pensar e agir. Pastor, como que eu mudo a minha vida dessa forma? Recebendo em você esse novo espírito que Deus oferece para cada um de nós. Ele diz, aquele que é espírito, aquele que é nascido do espírito, é espírito. Aquele que é nascido da carne, é carne. Todos nós nascemos da carne. Papai, mamãe foi lá, trabalhou, arrumou, fez. Nascemos, crescemos. Não é? Agora precisamos de um novo nascimento. Esse nascimento, ele é espiritual. Ele é o nascimento do meu espírito. Aquilo que está dentro de mim precisa vir para fora. Aquilo que está dentro do meu coração precisa vir para fora. Porque é esse espírito que se conecta com o Espírito de Deus. E aí, este espírito é o que João fala. Porque o nosso espírito, ele confirma com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. É o meu espírito que vai testemunhar junto ao Espírito de Deus. E vai colocar em meu coração a certeza de que eu sou filho de Deus. Muitos de nós vivemos incerteza. Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus está comigo? Será que Jesus anda comigo? Ah, mas será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Será que eu estou preparado? Será que eu não estou preparado? Pastor, esse negócio do apocalipse, o mundo está virando de ponta cabeça. Será que eu estou pronto? É normal a gente ter dúvida. Mas a gente não pode ter medo. Porque o medo, ele não é de Deus. O medo, ele é o contrário de fé. Porque a fé, ela tira de nós todo medo. E o medo tira de nós toda fé. Vocês lembram de Pedro andando sobre as águas? Ele vê Jesus andando sobre as águas e ele diz, Senhor, é tu mesmo? É. Se é o Senhor, então me manda aí. Andar aí contigo. E foi. E a Bíblia diz que ele andou. Mas quando ele olhou para o mar que estava revolto, quando ele olhou para o vento, a Bíblia diz que ele teve medo. E quando ele teve medo, ele afundou. Quando ele teve fé, ele caminhou. Quando ele teve medo, ele afundou. Porque fé e medo não andam juntos. Não tem como. Um é o contrário do outro. Então o medo que entra no meu coração, ele não é de Deus para a minha vida.
O que é de Deus para mim e para a sua vida é a fé, é a certeza das coisas que se esperam. É termos a certeza no nosso coração. E nesse encontro de Nicodemos, da lei, com a graça do Senhor Jesus, nós vemos a revelação da graça do nosso Deus para com aquele homem, que apesar de ser tudo aquilo que ele era, se encontrava perdido. Às vezes nós estamos perdidos nas nossas lutas, nos nossos sentimentos, nas nossas buscas, na intenção, no desejo de encontrar, de conhecer, de fazer parte, de estar com Deus. Às vezes nós nos perdemos no caminho, porque aprendemos de forma errada, porque não aprendemos da forma correta, porque não fomos ensinados de forma verdadeira. Então hoje, querido, que o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus seja para mim e para você também um encontro que incentive cada um de nós a irmos de encontro daquilo que Deus tem preparado para nós. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira. Algumas pessoas insistem em dizer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Eu não concordo com isso. Eu entendo que todos nós, como diz Romanos 3,23, todos pecaram e estão afastados da graça de Deus. Mas eu também entendo aquilo que Jesus declarou, que Deus amou o mundo, é um mundo, de tal maneira, Ele não amou alguns, os perfeitos, os bonitos, não, Ele amou o mundo. E o amor dele foi tão grande que ele trocou a vida do filho pela sua. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. O próprio Senhor Jesus não soube dizer o tamanho do amor. Que ele disse, ele amou de tal maneira, que me enviou aqui para salvar esse mundo, para salvar cada um de nós. Então, querido, talvez você vai dizer assim, pastor, que bênção, eu estou aí nesse meio aí, eu estou salvo já. Eu tenho fé e tenho certeza disso. Glória a Deus. Talvez você está dizendo, pastor, eu estou chegando, não estou entendendo muito o que está acontecendo, mas eu quero ser salvo, o que eu faço? Eu quero participar dessa salvação. Talvez você já até aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você não tem certeza ainda de como que você procede com a vida, se você está vivendo salvação ou não. Talvez você tenha algumas incertezas na sua vida. Talvez você ainda não passou por aquilo que é básico. Básico. Jesus vai dizer que eu e você precisamos nascer da água e do Espírito. Nós precisamos renascer da água e do Espírito. Quando ele diz isso, ele está dizendo, água, vocês precisam passar pelo batismo. Espírito, vocês precisam ser batizados pelo Espírito. São 2 batismos que temos que receber. E esses 2 batismos vão confirmar quem nós somos diante do Senhor. O batismo nas águas é a minha declaração pública para todo homem ver. Eu sou crente, eu batizei. E a unção do Espírito, o descer do Espírito sobre a sua vida, é a declaração espiritual, para o mundo espiritual saber que agora você é de Deus. Eu preciso receber essa identidade. Nós precisamos passar por essa identidade. Alguns já passaram pelo batismo, outros não, nas águas. Alguns passaram pelo batismo do Espírito Santo, outros não. E não tem problema nenhum com isso, é só uma questão de busca. É só uma questão de querer, de buscar, de fazer parte. Mas é importante, porque se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não podemos entrar no reino de Deus. Eu quero fazer um desafio, vamos ficar de pé.
O versículo 5 vai nos lembrar disso. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Porque se você nasce da carne, é carne, mas quem nasce do Espírito, é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário você nascer de novo. O próprio Jesus, o Filho de Deus, desce dos céus, se encontra com o homem e explica para ele: você quer ir para o céu, querido? Quero. O caminho é esse, é nascer da água e do Espírito. O caminho é esse. O caminho é esse. Eu e você precisamos entrar por esse caminho. Talvez você vai dizer: pastor, eu já batizei nas águas. Pastor, eu sou batizado no Espírito. Ó, glória a Deus por isso. Amém, querido? Glória a Deus por isso. E vamos celebrar isso. Mas alguns de nós vão dizer: pastor, eu ainda não dei nenhum dos 2 passos. Pastor, eu estou no meio do caminho. Eu dei um passo, mas não alcancei o outro ainda. Então eu quero hoje, nessa manhã, dizer que assim como Jesus se encontrou com Nicodemos e expressou para ele o caminho da salvação, assim hoje ele coloca para cada um de nós. Nas nossas vidas, diante de cada um de nós, o poder da escolha. O poder da escolha. Você já se perguntou por que na crucificação de Jesus haviam 2 homens crucificados ao lado dele? Aqueles 2 homens ao lado da cruz me faz lembrar de algo muito importante. O poder que eu e você temos de escolher o nosso destino final. Um daqueles homens gritava o tempo todo, blasfemava, xingava e dizia: você não é o Jesus? Desce daí. Salva você e aproveita e salva nós também. O outro, que a gente tem mania de chamar de ladrão bonzinho, eu não conheço nenhum ladrão bonzinho. O ladrão bonzinho, pastor. Mas o ladrão bonzinho, ele olhava para o Senhor Jesus e dizia: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem compaixão de mim. E ele estava tão convicto que ele brigava com o outro ladrão e dizia: para! Você está aí crucificado, sendo condenado, e não se arrepende. E ele diz: Senhor, ele faz a oração mais curta e mais poderosa que nós já ouvimos. E recebe a resposta mais rápida que nós conhecemos. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Querido, é tempo de nós buscarmos as águas se é necessário, o Espírito se é necessário, mas é tempo de buscarmos o novo nascimento. E se você já passou por essas etapas, renove isso na sua vida. Porque Paulo diz para mim e para você o seguinte: cuidado, não extingais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Talvez o desafio de cada um é diferente. Alguns é de tomar a decisão e dizer: eu preciso nascer de novo. Alguns é tomar uma outra decisão e dizer: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E para outros é uma outra decisão e dizer: eu preciso continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor Jesus. Mas todos nós temos que tomar uma decisão, porque a decisão é nossa. Jesus estava ali, os 2 tinham uma escolha a fazer. Um escolheu a vida, o outro escolheu a morte. Deuteronômio 28, quando o povo sai do Egito e entra no deserto e começa a caminhar por ali, Deus dá a lei para o povo e chama Moisés e diz: Moisés, fala com o povo. E Moisés diz assim: eis que hoje coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. E ele dá aquela dica maravilhosa e diz:
escolham a vida para que vivam. Escolham a bênção para que sejam abençoados. Escolham o Senhor Jesus para que sejam salvos. Houve uma multidão que se enganou e escolheu Barrabás. Quem você vai escolher nessa manhã? Quem você vai escolher nessa manhã? Você está tendo um encontro com o Senhor. As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo. É Ele falando com você. E você precisa tomar uma decisão.